Lucas 4, de 1 a 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Eu queria que você lesse comigo o versículo 13 novamente. Diz assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém, igreja? Olhe para mim, por favor, toda a sua atenção. Não conversa agora não, para você ser abençoado. Esse versículo 13 revela que o diabo concluiu as suas tentações ali no deserto. A Bíblia cita 3. O diabo chega para Jesus sugerindo que ele deveria transformar pedras em pães, porque o Filho de Deus passaria fome com o poder na mão de resolver a situação. Depois o diabo tenta seduzir Jesus com a vaidade, dizendo: olha, os reinos do mundo, tudo isso é meu, eu te dou, tudo seu, mas você me prostra e me adora. E depois o diabo tenta Jesus, fazendo ele ter a síndrome do poder, de que o Pai, ele pode se tornar um super-homem, ele pode pular dali que nada vai lhe acontecer, do pináculo do templo. Ele quer seduzir Jesus pelo poder. Então, a Bíblia apresenta aqui 3 tentações, nesse momento em que Jesus foi para o deserto e jejuava. Mas a Bíblia nos mostra nas entrelinhas que essas não foram as únicas tentações que Jesus sofreu. Aqui nessa passagem já está implícito, mas a gente consegue perceber que Jesus foi tentado outras vezes, porque o versículo 13 vai dizer que o diabo concluiu essas tentações e se afastou. Se afastou para sempre? Não, até o momento oportuno, é o que está escrito. Ele se afastou de Jesus depois de tê-lo tentado e se frustrado, mas ele não desistiu de tentá-lo. Ele tentou outras vezes ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia não vai relatar com clareza depois as outras tentações, mas o livro de Hebreus, ele vai dizer para a gente o seguinte: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então há semelhança e há diferença. Qual é a semelhança? Ele foi tentado como qualquer ser humano é tentado. E qual é a diferença? Ele não pecou como o ser humano peca.
mas foi tentado. E está claro que ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a mim, semelhante a você. Todas as coisas são todas as coisas. Não me pergunte por que, igreja, mas a Bíblia, ela não revela a infância. Até os 12 anos a gente tem alguma notícia da infância de Jesus. A sua adolescência, a sua juventude, não está aqui na Bíblia. Depois daquele evento dos 12 anos de idade no templo, ensinando o povo, a Bíblia só vai falar dele no início do seu ministério, multiplicando água em vinho lá em Caná da Galileia. Está dando para entender direitinho, gente? Amém. Posso continuar? Amém. Então fica esse ato, fica um intervalo grande aí da sua adolescência, da sua juventude. Mas como um adolescente é tentado, Jesus foi tentado também. Como um jovem é tentado, Jesus foi tentado também. Porque senão a Bíblia não diria lá em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós. Então, se ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos também, todas as áreas da sua vida foram alvos do ataque do maligno. A Bíblia não fala, mas se ele foi tentado em todas as coisas, eu não duvido que Jesus foi tentado na área sexual, de jeito nenhum. Senão não estaria escrito, repito, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Ele não pecou. Eu duvido que Jesus, no vigor da idade, 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, não tinha mulher dando em cima dele. Ao olhar para Hebreus 15, eu só consigo imaginar isso. Ele foi tentado sim, nessa área. Ele foi tentado em todas as áreas. Eu vou ler de novo para você o que está em Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus. Tentação de toda a natureza, de todo tipo, de toda espécie, que chegou até Jesus. Porque ele viveu nessa terra como homem, igreja. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Deus ficou tão pequeno, mas tão miúdo, tão pequenininho que se tornou homem. De tão pequeno que ele ficou. Ele se esvaziou da sua glória. Os milagres que ele fez, as curas, o poder que ele manifestou, é porque ele foi ungido pelo Pai, como está escrito. Mas ele viveu na terra como homem. E como homem ele enfrentou tudo que enfrentou, todas as tentações que enfrentou, que nós enfrentamos. Mas não só tentação. Jesus sofreu aflição, provação na sua vida também. Foi provado. Não só tentado. Tentação é uma coisa, eu já preguei isso aqui para vocês. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa. Apesar delas se encontrarem na mesma situação. Porque toda provação é um convite a sucumbir diante da tentação. A hora da dor, da tribulação, da aflição, somos tentados a buscar um atalho. Então, provação e tentação, apesar de serem duas coisas diferentes, caminham lado a lado as duas. Jesus foi tentado, está escrito, não só no deserto, mas o diabo procurou um momento oportuno para tentá-lo novamente. Mas Jesus foi também provado. Aliás, a vida inteira de Jesus foi de provação. A vida inteira de Jesus foi de aflição. Para pensar. Jesus, ao nascer, já nasceu num estábulo, devido à dificuldade do momento. Não quero aprofundar nisso agora. Mas ele teve que nascer num estábulo, dentro de uma manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Quem sabe o que é manjedoura? Sabe, né? Na nossa linguagem mais popular, coxo. Fala coxo aqui também? Coxo, onde o animal vai para comer. Fizeram dali o seu berço. Olha a situação em que Jesus nasceu.
Depois, perto dos 2 anos de idade, Herodes, com a sua fúria, manda matar todos os inocentes, as crianças de 2 anos para baixo. José, Maria e Jesus fogem para o Egito, uma longa viagem, num lugar árido, e vão eles para o Egito, e lá ficam no Egito, fugido. Jesus fugido já na sua infância com seus pais. Ele passou por muita provação. A Bíblia não fala também, mas tudo leva a crer que Jesus, lá quando ele vai iniciar o seu ministério, aos 30 anos, ele já não tem mais um pai, ele é órfão de pai. Não posso afirmar isso categoricamente, mas tudo aponta para que Jesus não tivesse pai. Mas eu não sei se ele perdeu com 15, 18, 20, 20 e pouco, mas aos 30, tudo leva a crer que José não estava mais vivo, Maria era viúva e Jesus órfão de pai. Está dando para entender direitinho? Amém. Essa foi a vida de Jesus, a trajetória de Jesus. Sem dizer, quando ele principia o seu ministério, em pouco tempo os judeus já querem pegá-lo. Mas não é pegar para fazer massagem, não. É para espancar e matar. Essa é a vontade deles. E são muitas as ocasiões que eles tentam pegar Jesus, mas por não ser chegada a sua hora, eles tentam sem nenhum sucesso. Tem uma ocasião que eles querem jogar Jesus. Lá em Israel tem um monte que ficou chamado Monte da Precipitação, porque dali daquele lugar eles quiseram empurrar Jesus abaixo. Olha com o que ele tinha que lidar toda a sua vida. Você já vai entender onde eu quero chegar. Mais do que isso, Jesus teve que lidar com a traição de Judas, com a negação de Pedro. Os apóstolos, na sua crucificação, o abandonaram, se afastaram. O único que ele conseguiu ver foi João. Os outros se foram. Então ele tem a negação de Pedro, a traição de Judas, o abandono dos apóstolos. E como se tudo isso fosse pouco, ele teve a cruz, a sua morte na cruz. Amém, igreja? Amém. Jesus teve fome, sede, cansaço. Jesus passou por tudo isso. Jesus certamente feriu seus pés andando pelas ruas empoeiradas e cheias de pedra da Palestina. Jesus foi um homem de dores, diz a Bíblia, e suas dores não foi somente na hora da cruz. A sua trajetória, a sua vida foi de tentações e de aflições. Jesus sentiu angústia. Você lembra que ele chorou no Getsemane antes de ser traído? Chorou e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, eu estou a ponto de morrer. Tamanho o sentimento que eu sinto dentro de mim. E ele suava suor e sangue naquele momento, enquanto orava. Amém, igreja? Amém. Bispo, por que o senhor está dizendo tudo isso? Por que essa volta toda? Onde é que o Senhor quer chegar? Igreja, se você levar em conta que Jesus foi tentado como nós somos, se você levar em conta que Jesus sofreu, eu não vou dizer nem como nós sofremos, muito mais do que nós sofremos, isso tira de mim o direito de dizer: ninguém entende o que eu estou passando, ninguém entende a minha dor. Eu não tenho direito de dizer isso, você não tem o direito de dizer isso. A partir do momento que você toma o conhecimento que ele foi tentado em tudo, ele foi aflito em tudo, ele entende a sua dor, ele entende a sua necessidade, ele entende quando você é afligido por algo, ele entende quando você é tentado por alguma coisa, seduzido por alguma coisa e não quer cair, mas aquilo te assedia, aquilo te ronda, te espreita, e você chora, e você ora, e você clama: não posso, não quero, sou casado, sou casada, eu tenho filhos, eu tenho uma vida, eu tenho um nome, eu tenho uma índole a preservar, eu tenho uma consciência, eu tenho uma alma que eu não quero perder. Então, quando você é tentado,
Não diga, não pense que ninguém saiba da sua dor, da sua aflição, da sua tentação. Não diga ninguém me entende, porque Ele te entende. Não diga ninguém sabe que eu estou passando, porque Ele sabe exatamente o que você está passando. Ao tomar conhecimento do que Cristo passou, eu perco esse direito. Eu não posso mais olhar para a minha vida e dizer: ninguém entende, ninguém sabe da minha dor, ninguém conhece a minha dor, o meu sofrimento, o que é que eu estou passando. Ninguém. Não, a gente não tem mais direito de falar isso. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, se você dizia isso até o dia de hoje, não diga mais. E o que eu quero que você entenda, igreja, olha para mim, por favor, é que Ele não só entende a sua dor, Ele não só entende a sua aflição, Ele não só entende tudo que você está passando, como Ele se compadece de você, e Ele está disposto a ajudar você. Ele está disposto a te dar toda assistência. Ele está disposto a estender a sua mão, não como alguém externo, não como alguém alheio, não como alguém que você pagou uma consulta e contratou, mas como alguém que viveu tentações e aflições, e que é o teu consolador, que está junto de você quando você clamar. Ele está disposto a socorrer você, a acudir você, a carregar você no colo quando você não tiver mais forças para caminhar. Ele está disposto a oferecer o ombro, a mão, enxugar sua lágrima. Ele está disposto a trabalhar aí no seu interior, aliviando esse fardo, tirando esse peso que parece que vai esmagar você como uma prensa. Ele está disposto a tudo isso. Bispo, eu entendi que Ele passou por coisas semelhantes a que eu estou passando, tentações e aflições, mas quem garante que Ele está disposto a me ajudar? Quem garante que Ele está disposto a me estender a mão? Quem garante que Ele vai caminhar junto comigo, ao meu lado, sem me soltar, sem encolher a mão quando eu precisar? Eu vou mostrar para você. Em Hebreus, eu li uma parte do versículo, Hebreus 4,15, eu li só uma parte que diz: Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Só que o versículo diz mais. Ele diz assim, ó, preste atenção: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Você não está sozinho, nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos alguém que faz isso por nós, e Ele pode fazer. Ele tem autoridade para fazer, porque Ele não é o doutor, a doutora contratada por preço de consulta. Ele é alguém que passou por esse mundo, pisou essa terra, se fez carne semelhante a nós e foi tentado semelhante a nós. Ele tem autoridade. Ele é o sumo sacerdote que se compadece de mim, que se compadece de você. O que é compadecer-se, igreja? Sentir compaixão. O que é sentir compaixão? Sofrer o seu sofrimento, sofrer junto. É estar nos seus sapatos, é estar na sua pele, é entrar debaixo do seu fardo, é caminhar do seu lado. Isso é compaixão. Ele se compadece de você. Então você não está sozinho. Pode parecer. Amigos se foram, parentes se foram, tudo se foi. Ele permanece. Ele entende você. Ele entende o seu luto, Ele entende a sua perda. Como eu disse para você, tudo indica que ele perdeu seu pai. Isso não está na Bíblia, mas está na Bíblia que ele perdeu um amigo muito querido chamado Lázaro. Ele sabe o que é luto. Ele sabe o que é a dor do luto. Está dando para entender direitinho, igreja? Amém. Você jovem, você adolescente,
Você que está se esforçando para ter uma vida santa, mas a carne está gritando, berrando. A carne está aí a 1000 por hora. Peça o socorro dele, peça a ajuda dele. Ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado em tudo, a nossa semelhança. Você que quer ser fiel, mas sempre tem um convite, sempre tem uma proposta, sempre tem alguém querendo manchar o seu leito, o leito conjugal, o leito matrimonial. Resista a isso, invoque a Ele, porque Ele sabe o que é ser tentado. E Ele está aí para ajudar você, para socorrer você, para amparar você, para te livrar disso, dessa cilada, dessa arapuca. Ele pode fazer isso por você. Amém, igreja? Amém. Tem mais uma passagem. Está em Hebreus também. Eu já estou encerrando, tá? Hebreus 2, 18, diz assim, ó, olha que coisa linda, igreja. Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sofrimento, quando foi tentado, tentação, aflição e tentação juntos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que também são tentados. Você precisa crer nisso. Glória a Deus. Você precisa crer que Ele é poderoso para te socorrer daí, para te tirar daí, para cegar o inimigo que quer armar para você. Glória a Deus. Devorar tua alma, devorar tua vida, devorar teu casamento, devorar tua santidade, devorar os teus sonhos que você construiu com tanta dificuldade, patrimônio, empresa, casa, enfim. Ele é poderoso. Aquele que sofreu quando foi tentado, sofrimento e tentação, ele passou por tudo isso. Ele é poderoso para livrar os que também são tentados. Você tem alguém com você? Diga para quem está do seu lado, tem alguém com você que entende a sua dor e pode te ajudar. Eu quero ler mais um versículo para encerrar, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E diz mais, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, igreja? Amém. Então o recado de Deus para você hoje é esse, igreja. Eu queria que você, quando olhasse para a sua dor, para a sua aflição, quando você vivesse um momento muito difícil na sua vida, saiba que Ele sabe exatamente a sua dor, perfeitamente Ele te entende. Talvez isso esteja acontecendo hoje, nos dias atuais. É uma perseguição, é uma aflição, é uma tentação. E talvez você chegou sim a dizer: ninguém me entende, ninguém entenderia o que eu estou passando. Ninguém. Ele sabe tudo que você está sentindo, Ele sabe tudo que você está experimentando. É rejeição, bispo, Ele sabe. Ele foi rejeitado ou não foi? Foi. É calúnia, bispo, Ele foi caluniado. Querem acabar com a minha raça, com a minha vida, fui ameaçado de morte, Ele foi. Foi ou não foi? Foi. É tentação, bispo, e a coisa está apertando, funilando. Ele foi tentado também, e em tudo suportou, e Ele entende perfeitamente a sua dor. Posso falar uma coisa, igreja?
É comum a gente ver hoje jovens, pessoas de pouca idade, desistindo da vida, desistindo dos sonhos, desistindo de que pode ter um relacionamento saudável, porque para ele isso não existe, mas isso é coisa lá do passado. Desistindo de tudo. Alguns realmente estão sofrendo profundamente, com pouca idade e uma carga altíssima de sofrimento. Outros pensam que estão sofrendo, não tem ideia do que está falando, não tem ideia do que está dizendo. Existem os dois casos: tem gente que está sofrendo com pouca idade, e tem gente que acha que está sofrendo, mas não tem ideia do que é sofrimento. Mas em ambos os casos, a palavra que eu tenho para dizer para você é a seguinte: Ele sabe o que você está passando, Ele se compadece de você, e Ele tem toda a condição, toda a autoridade, todo o poder para te ajudar nessa hora. Amém, igreja? Amém. Então, se você chegou aqui hoje, entrou aqui hoje, experimentando essa sensação de que ninguém te entende, tem alguém que entende. Ninguém pode me ajudar, tem alguém que pode te ajudar. Ninguém me ouviria, talvez até porque o que você tem para dizer causa vergonha, constrangimento, é um pecado. Ele ouve, aliás, Ele é o único que pode te conceder perdão, restauração. Ele é o único que pode quebrar as ataduras do pecado e tornar você livre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então corra para Ele, abre o teu coração para Ele, diga para Ele da sua dor, diga para Ele da sua aflição, fale, desabafe e chore. Talvez você diga: bispo, como que eu faço isso? Eu não sei orar, eu não sei clamar, eu não sei pedir, eu tenho uma dificuldade tão grande, ainda mais quando é para falar de fraqueza, de vulnerabilidade minha. Como é que eu falo isso para Deus? Como é que eu chego diante dele e falo o que eu fiz, que eu cometi, que eu pequei? Simples. Abra a tua boca e deixa fluir, e deixa sair. Você vai encerrar esse momento, essa oração, e você vai se sentir leve. Se faz tempo que você não sabe, ou se você nunca soube o que é ser amado, você vai se sentir amado nessa hora. Amém, igreja? Você vai se sentir perdoado nessa hora. Você vai se sentir livre nessa hora. Deixe o fardo, seja de pecado, seja de sofrimento, deixe aos pés do Senhor, porque Ele se compadece de você. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu a palavra de Deus? Então não diga mais: ninguém entende o que eu estou passando. Ele sabe, Ele entende perfeitamente. Amém? Amém. Quero que as obreiras preparem a Santa Ceia, a gente vai participar agora.